Questão número 12, meu querido aluno, na questão do SESMAC Medicina 2025-2, que fala o seguinte: a maioria dos medicamentos é formada por substâncias químicas que possuem funções orgânicas. Um exemplo é o tramadol, uma molécula composta por 16 carbonos que podem ser representadas por essa estrutura. Está aqui a estrutura do tramadol. Ele fala o seguinte: com base nas funções orgânicas presentes na molécula tramadol, considerando essas funções, podem sofrer reação de substituição, adição, eliminação, oxidação, dadas as alternativas. Então, vamos identificar as funções aqui. Primeiro, eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, lembrando que cada vértice é um carbono. Oxigênio entre carbonos, isso aqui é um éter. Eu tenho aqui o oxigênio ligado a um carbono saturado. Então, isso aqui é um álcool. E por último, eu tenho o nitrogênio aqui, ó, ligado a 3 carbonos. Então isso aqui é uma amina terciária. Amina está ligada a 3 radicais. Terciária. Beleza? Então vamos lá. Vamos responder aqui as questõezinhas, ok? Então, primeira questão. Primeira questão não, primeira observação, né? A oxidação converte a amina terciária em éster. Então vamos aqui fazer a oxidação das aminas, tá? Então presta atenção. A amina ela pode ser primária, então vamos lá. A amina ela pode ser primária, a amina pode ser secundária e a amina pode ser terciária. A amina primária é aquela que está ligada a um radical, secundária a 2, terciária a 3. Então já anota aí, ó. A amina primária ela é reduzida a nitrila. Nitrila. Quem é a nitrila, Sandrão? A nitrila ela tem um carbono, e aqui é um radical, né? Com ligação tripla com nitrogênio. Então aqui obrigatoriamente tem que ser um outro carbono. A logo ficou em cima. Ok? Porque se tiver um hidrogênio, já não é mais uma nitrila. Ele vira um composto inorgânico que vai ser o ácido, se for aqui hidrogênio, vai ser um ácido cianídrico. Mas se eu botar aqui um carbono, ou seja, um radical, ele vira uma nitrila. A amina secundária, por sua vez, a oxidação dela se transforma em mina. É difícil a gente estudar isso aqui no, no colégio, ou seja, mina, imina, imida, isso aqui é difícil. Mas, aqui no curso Sandrão, você vai estudar. Então, a imina, ela, a amina secundária se transforma em mina. Quem é a mina? A imina é um grupo funcional que tem um carbono com ligação simples com nitrogênio. Esse carbono, por sua vez, esse nitrogênio, tem ligação dupla com o carbono e esse carbono está ligado a outros dois radicais, certo? Os dois carbonos. E a amina terciária, que é a nossa, que é a pergunta, a nossa questão, ela se transforma em óxido de amina. Quem são os óxidos de aminas? Então você tem aqui o nitrogênio, certo? E o nitrogênio, volto já, viu, galera? E o nitrogênio, ele vai estar ligado a 3 radicais, certo? Cada amina é terciária, né? E aqui vai estar ligado a um oxigênio. Ou você faz uma setinha, indicando que a ligação da ativa, a nível do ensino médio, né? Ou você bota um sinalzinho aqui, sabendo que o nitrogênio vai perder um elétron para o oxigênio. Isso aqui é um óxido de amina. Beleza? Tudo certo? Bom, então, primeiro, a amina terciária não se converte em éster. Falso. Próximo. O grupo metox é orientador orto-para-dirigente. Então é o seguinte, no benzeno, o anabenzeno, ele tem 3 posições. Eles têm as posições, lembre-se, quando você tem um radical aqui, você tem a posição 1 e 2, aliás, a posição 1
em relação a esse radical. Tem a posição, aliás, desculpa. Vamos lá, deixa eu... Você tem as posições. Se esse cara está na posição 1, você tem a posição 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. A posição 1, 2 é a posição orto. 1, 3 é meta. 1, 4 é para. Certo? E aí é o seguinte, dependendo desse radical aqui, ele pode provocar a substituição ou na posição orto para ou na posição meta. Então, vamos lá. Os caras que têm substituição na posição orto para dirigente. Os caras que têm essa orientação, geralmente, presta atenção, geralmente são caras que só têm apenas ligação simples. Ô, Sandrão, ligação simples. Por exemplo, os orto para dirigentes, né? São, por exemplo, fazer aqui o grupo amino, N2, a hidroxila, certo? Os grupos metox, por exemplo, os radicais metil, etil e etc. Os haletos orgânicos, flúor, cloro, bromo e iodo. Os radicais orto para dirigentes são geralmente formados por ligações simples. Beleza? Então eu posso deduzir o seguinte, que a galera que é metadirigente são aqueles que possuem na sua estrutura uma dupla ou uma tripla ligação. Por exemplo, nós temos aqui o NO2. Quem é o NO2? É o nitrogênio com dupla ligação e uma dativa com oxigênio. Um outro que é metadirigente. Os grupos que têm enxofre, por exemplo, SO3H, tem uma dupla aqui. Outro, o grupo carboxila, COOH, já tem dupla aqui do carbono com oxigênio. Outro, o aldeído, o grupo do aldeído tem dupla com oxigênio. O próprio grupo nitrila também tem essa tripla ligação aqui. Então, macete, os ortos para dirigente, geralmente são aqueles que só têm ligação simples, e o metadirigente são aqueles que têm ligação dupla ou tripla. Se você observar, eu botei aqui um grupo do metox, né? Isso aqui é o radical metox. Quando você tem um radical ligado ao oxigênio, você tem aqui um radical metox. Então, o grupo metox, ele é orto para dirigentes? Sim, verdadeiro. Ele é... Cara, desculpa, eu troquei aqui, né? Esse cara é falso e esse é verdadeiro, tá bom? Falso porque não forma éster, verdadeiro. Então, sabendo que o 1 é falso e o 2 é verdadeiro, todos estão corretas, porque ele quer as corretas. 2 e 3 apenas, eu não sei. 1 e 2 não está fora. Certo? Bom, aproveitando aqui, eu vou aqui para o lado, porque a terceira pergunta é o seguinte. O grupo fenol é reduzido a hidrocarboneto aromático? É reduzido a um hidrocarboneto aromático? Então vamos aqui para o ladinho. Beleza? E foca no Sandrão, que é o seguinte. Vamos aqui. Primeiro, a oxidação. A oxidação é aquela em que você vai adicionar oxigênio. Então, a oxidação do fenol, ele pode ocorrer da seguinte maneira. Você pode colocar oxigênio e esse grupo fenol vai se transformar em um outro grupo com 2 OHs. Daqui a pouco eu coloco o nome deles. Esse grupo pode sofrer oxidação novamente, presta atenção, e vai dar um outro grupo que já não tem o aromático, né? Ele já não é um composto aromático, mas ele tem aqui, ó, duas duplas. E tem uma simples, mas ela mantém aqui, ó, o grupo H. E este grupo pode sofrer uma outra oxidação e transformar aqui num composto que é um complexo, que na verdade seria uma mistura.
desse composto aqui, beleza? Com dois grupos com 2 mols de um fenol. Agora, olha só, isso aqui é visual. O Sandrão é visual? É, porque é o seguinte, o fenol, o nome, né, que eu esqueci de falar o nome para vocês, esse aqui é o fenol. O fenol sofre oxidação e se transforma em hidroquinona. A hidroquinona, sofrendo oxidação, se transforma em quinona. E que sofrendo oxidação vai dar aqui nesse complexo que a gente não vai nomear, tá certo? Mas é visível. Por quê? Porque o fenol ele é incolor. A oxidação do fenol ele é visível. Porque o fenol é incolor, a hidroquinona ela é incolor, só que a quinona ela é amarela. Eu não tenho aqui a cor amarela. Vou botar aqui amarela. E aí você não bota uma cor amarela aí, então. Vou mudar aqui. Só para deixar você mais feliz, eu vou botar aqui amarela. Só que eu acho que a amarela não vai nem copiar aqui direito. Amarela e, e o, o complexo aqui ele é vermelho. Então é visual. Se você não guardar direito, o fenol ele vai reagir com oxigênio e vai mudando de cor, ou seja, vai se transformando em outra substância. O fenol também pode sofrer uma redução. Aí a gente tem dois tipos de redução. Tem a redução diretamente na hidroxila e tem a redução no aromático. Na hidroxila primeiro. Então, na hidroxila, o fenol ele vai reagir com o zinco, ou seja, o zinco vai ser o agente redutor, porque vai provocar a redução do fenol. Só que ele vai atacar diretamente aqui, ó, o OH. E aí o que que acontece? Quando isso acontece, você produz uma, um, um hidrocarboneto. Por quê? Porque o oxigênio vai se ligar com o zinco, formando o óxido de zinco. Então a gente tem aqui, ó, observe que ele ataca esse cara e aí tem a redução. O oxigênio sai da molécula. Então, uma das maneiras de sofrer redução é quando perde oxigênio ou quando você coloca hidrogênio, que é o segundo caso agora, que é quando o fenol reage com hidrogênio, uma certa quantidade de hidrogênio, e quebra todas as ligações π, formando quem? Formando um hidróxido cíclico, né? Cadeia fechada. Lógico, isso aqui acontece, aqui ocorre na presença do calor, só que aqui ocorre a uma temperatura de 100 graus Celsius, a uma pressão de 100 atm, muita coisa, né? Na presença do níquel. Esses dados você não precisa, eu estou falando para você. Então, a oxidação, agora você aprende, a oxidação do fenol, que é você adicionar, né, oxigênio na cadeia, ele produz outro composto aqui, que seria um composto com duas outras priscilas. Se você não quiser chamar de hidroquinona, você vai dizer que ele era um 1,4 de hidrox, né? De hidroxibenzeno. Aí você tem a quinona e tem um complexo aqui. A redução, presta atenção, já a redução do fenol, se você for tirar o oxigênio, ele vai se transformar em um benzeno. E se você for reagir com hidrogênio, que também é redução, ele vai se transformar num composto cíclico, sem ser aromático, certo? Onde você vai ter um oxigênio ligado a um carbono saturado. Isso aqui é um álcool aqui, né? Uma cadeia fechada. Então, o que nós temos aqui agora? Voltamos para a nossa questão. E ele falou que, aí eu vou voltar, falou que o grupo fenol é reduzido ao hidrocarboneto aromático, e a gente viu ali
que se o zinco atacar, a hidroxila é. Essa alternativa, você fazendo aquele esquema, Sandrão, vamos supor que eu lembrei disso tudo, eu estudei isso, eu aprofundei, eu vi que realmente o fenol ele é reduzido a hidrocarboneto aromático, como a gente mostrou aqui, ó. Vou voltar. Não precisa voltar. A gente viu que se o zinco atacar a hidroxila, vai tirar o OH. Então, se o zinco atacar a hidroxila, a gente viu isso, vai tirar o oxigênio e vai formar o óxido de zinco mais o aromático. Beleza? Cara, então, na verdade, essa questão não está totalmente errada. Só que o gabarito do SESMAC está dizendo que é apenas a letra B. E aí eu fui olhar, cara, mas... E aí vem a interpretação. Então você tem que ter cuidado na hora de fazer a prova do SESMAC. Creio eu que eles botaram apenas a letra B, não botaram o 2 e o 3 como sendo certo, porque ele fala lá na pergunta da questão, com base nas funções orgânicas presentes na molécula do tromatol. E eu não tenho fenol presente na tromatol. Tu acredita nisso? Como eu não tenho, isso é uma dedução de Sandrão, tá? Mas, Sandrão, valeria um questionamento? Aí depende, valeria você entrar com recurso e tal, né? Pode ser. Isso aí, infelizmente, eu não sei dizer. Porque ele pode pegar que no enunciado não tem grupo fenol, porque ele fala com base nas funções orgânicas presentes na molécula, considerando que essas funções podem sofrer reação de substituição, eliminação, adição, oxidação, dados afirmativos, mas não tem fenol. Diga aí, cara. Beleza? Então tá aí. Foi a letra